Opa, tudo bem com você? Aqui é o Kenji, do Projeto Guk. E no assunto de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre 7 princípios que fazem você não desperdiçar a sua vida. Então, se você preza pelo seu tempo e sabe que você não vai viver para sempre, fica até o final do vídeo para descobrir essas 7 coisas. O hábito do estudo. É necessário você ter um coração disposto a aprender mais e mais. Isso não se refere apenas à leitura em si. Você está aqui nesse vídeo buscando um aprendizado. Isso em si já é um hábito de querer uma mudança. E é exatamente isso que traz uma vida mais tranquila. Porque, por exemplo, vamos comparar dois jovens. Um que estudou e temos um que não estudou. Certamente esse jovem que estudou está mais preparado para a vida. Está mais preparado para os desafios que podem acontecer e até mesmo para as oportunidades que vão bater na porta dele. Porém, um jovem que não estudou, ele pode perder muitas oportunidades. Quando chegar a hora de escrever roteiros, de escrever um currículo, uma tese, ou até mesmo um discurso, coisas importantes como essa na vida, quem você acha que vai estar mais preparado? Aquela pessoa que vive no automático, só vendo vídeo curto, ou a pessoa que lê, que escreve, que estuda de forma séria? A resposta é óbvia, não é? E pior que isso, ele pode sofrer sem necessidade, porque se ele tivesse se preparado antes, ele não teria sofrido. Então esse princípio do estudo, não só através de livros, de boas companhias, fazendo boas amizades, tendo um bom círculo social, você está atraindo para si bons ensinamentos, boas vivências. É isso que de fato faz uma pessoa se inclinar mais ao acerto. Veja só, se você está rodeado de gente que só te puxa para baixo, que só fala besteira, que não tem uma conversa legal para passar, que os relacionamentos eles impactam muito no sucesso de uma pessoa. E sucesso eu não digo apenas financeiro, mas sucesso mental também, sabe? Segundo princípio para não jogar a sua vida fora é entender que menos é mais. Muitas pessoas vivem uma vida que não querem porque permitem que entre de tudo na vida delas. Elas não são seletivas. Desejos que a sociedade impõe, que elas nem querem, mas a sociedade diz, olha, tenha isso porque você será bem sucedido. Elas permitem que esses desejos da sociedade entrem e elas aceitam isso. Conteúdos nas redes sociais que elas nem querem ver, mas como elas não sabem o que fazer no tempo livre, nos intervalos, elas vão lá, abrem o Instagram e ficam lá rolando, né? E aí a vida vai se perdendo nesses pequenos fragmentos de tempo. Outra coisa é pensamentos tóxicos que só trazem ansiedade, trazem tristeza, trazem vazio, né? Isso fica entulhando a mente da pessoa. Um ponto que eu acho que é mais prático e que vai tocar na dor de muita gente aí é o consumismo, né? É o desejo de querer ter muitas coisas. Porém, a vida é muito simples. Olha onde eu tô aqui, eu tô num domingo à tarde, né? Tô tranquilo. E assim, hoje eu almocei, tomei água, tenho saúde, minha família tá bem. Só que, cara, aonde eu quero chegar? Por exemplo, nos excessos. Muitos jovens são persuadidos a terem um shape, um corpo perfeito. E o que eles fazem para alcançar isso em pouco tempo? Usam esteroides. Isso aí é um exemplo claro de excesso, de consumismo. Você não precisa disso. Você precisa se exercitar, é claro. Mas, cara, esteroides diminuem seu tempo de vida, sabe? Aí tem muita invenção, barrinha proteica, whey protein, são suplementos, sim, eles podem ser bons, mas para viver com naturalidade isso não é necessário. Os humanos nunca usaram isso, então os excessos que entopem a sua vida, consomem o dinheiro que você trabalhou, e o seu dinheiro é o seu tempo. É o hábito de consumir e consumir que está entulhando a sua mente, está entulhando a sua casa, está entulhando a sua vida, e isso come muito do seu tempo. Então entenda que se você precisa de poucas coisas para ser feliz, então você já é rico, pois você precisa de pouco. Já algumas pessoas, infelizmente, sempre serão pobres, porque elas nunca estarão satisfeitas. O terceiro princípio é lembrar da morte. Se você lembrar da morte, que um dia você vai morrer, e quando eu falo um dia, você que é jovem como eu, talvez pense, daqui a 40, 50 anos, né? 10 anos, sei lá, mas você não tem certeza. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a um dia, uma semana, um ano, você não controla isso. Então, para você viver sem arrependimento, você precisa fazer as coisas que você quer fazer, cara. Porque um dos maiores arrependimentos que os idosos sentem foi ter vergonha de fazer o que eles queriam fazer, pelas opiniões dos outros ou simplesmente por viver uma vida no automático. E então eles não desfrutaram da essência da vida. Se você tem uma ideia, grave o vídeo, publique o texto, entregue o currículo, termine o curso, somente viva. Olha o comentário que essa pessoa fez lá no Substack, já é uma pessoa de idade aí, para vocês verem que o que eu tô falando não é coisa da minha cabeça, não é invenção. Tá aqui o que ele tá falando, ó.
Então, é triste você chegar aos seus 40, 50 anos e ter pensado, poxa, eu queria ter feito aquele canal do YouTube, eu queria ter terminado aquele curso, eu queria ter feito aquela faculdade. Muitas pessoas vivem com esse arrependimento, né, com essa amargura no coração, e o tempo não vai voltar. O tempo não vai voltar, então você tem que aproveitar o hoje o máximo que você puder, porque ele não volta. Quarto ponto que eu considero essencial para você é focar nas coisas que você controla. Sabe, muita gente perde tempo porque eles focam nas coisas que eles não controlam. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Um amigo, ele queria aprender japonês do zero, né? E o que eu fiz? Eu fui lá e montei um cronograma para ele super organizado, conteúdos que ele ia estudar, dias da semana. Porém, tinha só um detalhe. Ele não queria estudar japonês. Foi um erro meu porque eu achei que ele estava empolgado, mas eu me empolguei tanto quanto ele. Praticamente tomei o volante da situação, né, para que ele aprendesse. Eu não controlava a vontade que ele tinha de aprender japonês. Então o que eu tinha que fazer? Só passar uns vídeos ali e falar, olha, monta o cronograma com esses vídeos aqui. E então, não gastar o meu tempo do zero, sabe? Me esforçando tanto por alguém que nem queria algo. Outra situação foi quando uns vizinhos aqui do lado, né, do apartamento, eles meio que têm crianças, e eu entendo que criança não consegue ficar em silêncio, mas eu trabalho no turno da noite e de dia eu tenho que dormir, tem que ser silêncio, tem que ser escuro. Enfim, o que eu fiz? Eu fui lá reclamar com eles? Não, eu simplesmente mudei de cômodo em casa para dormir com menos barulho. E aí eu contornei a situação. Então, ao invés de ir lá me estressar, perder tempo conversando, não, fui lá, resolvi, pronto, né, de outra forma, e foquei no que eu controlei. Então analisa você nessa situação aí, se tem algo que você tá focando, só que você não controla. Se você não consegue controlar uma pessoa que tá te irritando, ou a atitude de uma pessoa, só faz a sua parte. E você vai ganhar mais tempo, vai viver com menos estresse. Esse que é o segredo das pessoas que realmente vivem com mais tranquilidade. Elas simplesmente focam no que elas controlam, e o que elas não controlam, elas deixam de lado. Agora tem uma coisa que principalmente ataca a maioria dos jovens, me incluo nisso, né? Que é o nosso ego. E o que é o nosso ego? O nosso ego, tentando simplificar aqui, é o nosso desejo de grandeza. É a grandeza que nós projetamos sobre nós mesmos, no mundo. Qual o segredo da vida para você ganhar tempo? É simplesmente você não projetar nenhuma grandeza sobre si. Não farmar aura, como estão falando por aí, né? Se você não quiser farmar aura, você não tem ego para alimentar. Se você não quiser ser visto como de tal forma, você não tem ego para alimentar. Digamos que alguém insulta você. Essa pessoa te insulta, te trata mal, e o que uma pessoa com ego alimentado vai fazer? Ela vai rebater, ela vai brigar de volta. Mas se você tiver um ego tranquilo, você sabe quem é. Você não precisa brigar. Então você simplesmente fecha a boca, ganha tempo e segue a sua vida. Tá entrelaçado em focar no que você controla. Outro exemplo, se alguém te chama pra brigar, você não vai. Mesmo que a pessoa te provoque na frente de todo mundo, te chamando de covarde, te chama de fraco, você não vai, porque você não tem ego. O seu ego está morto. E isso é a verdadeira grandeza, essa é a verdadeira força, é fazer o que você quer, não fazer o que os outros te manipulam a fazer. Então muitos jovens são facilmente provocáveis, eles são fáceis de insultar, eles ficam irritados com qualquer coisa. E é por isso que eles perdem tanto tempo em discussões, em debates inúteis, e isso é muito triste. Então, para ganhar tempo, mate o seu ego. Se você não exigir grandeza sobre si, se você não exigir ser elogiado ou exige ser visto como uma figura grande pelos outros, sabe aquelas frases que o pessoal posta no Instagram? Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Tem uma frase que eu li esses dias, foi engraçado, falava assim: não é ego, mas você sempre me verá entre os melhores. Aí eu li isso e justamente falei, pô, isso aqui é ego, cara. É óbvio que isso aqui é ego. Por quê? Porque o cara quer ser visto entre os melhores. Porque digamos que acontece um imprevisto na vida dele e ele não é visto entre os melhores. Ele vai sentir o quê? Poxa, eu declarei que eu ia ser visto entre os melhores e não fui visto. Essa necessidade de querer ficar se afirmando, de querer ficar sendo visto de tal forma, esse esforço pela grandeza, sabe? Isso é ego, isso é inútil, é vaidade, é correr atrás do vento. Sexto princípio para não jogar a sua vida fora, o equilíbrio. A moderação é uma virtude. Hoje em dia as pessoas estão normalizando o que dizem ser hiperfoco. Ah, tô com hiperfoco em criar música com IA, tô com hiperfoco em criar imagem com IA, tô com hiperfoco nessa série, tô com hiperfoco em fazer tal coisa. Às vezes isso é só procrastinação, simplesmente isso, desequilíbrio. A pessoa usa uma virtude, tô com hiperfoco, olha só que legal,
Só que na verdade a pessoa só é desequilibrada, não tem moderação, não sabe organizar a própria vida. E aí atividades importantes vão ficando de lado, porque a vida não é só o hiperfoco da pessoa. A vida é trabalhar, estudar, comer. Então a vida precisa desse equilíbrio para funcionar. Sem isso, né, pode ser um pouco complicado, na verdade é complicado, certo? Então, se você não quer jogar o seu tempo fora, busque esse equilíbrio, coloque limites, sabe, em atividades que você gosta de fazer, mesmo que seja um seu hobby. Eu, por exemplo, gosto de jogar um jogo, né? Chega no final de semana, porém, tô aqui com esse projeto no YouTube, com esse canal, e saí lá, no meio da partida que eu tava jogando, no meio não, acabei lá e vim pra cá, né, gravar esse vídeo. Confesso pra você que eu não tava totalmente disposto a gravar, mas eu tô aqui. E no fim é isso que importa, fazer as coisas que precisam ser feitas pra manter o equilíbrio da sua vida, pra manter a sua sanidade. Porque senão, a vida se torna uma bagunça. Imagina se eu passasse meu final de semana quase inteiro só jogando, como eu fazia muitas vezes. Eu chegava na segunda-feira com um senso de vazio, porque eu pensei, poxa, eu não aproveitei o meu final de semana para fazer isso, aquilo. E enfim, a vida ia se tornando meio que vazia e consumida pelos vícios, né? E agora o último e sétimo princípio para você não desperdiçar a sua vida é falar menos e fazer mais. Mas isso não engloba só o ato de falar, mas também o de várias coisas. Hoje em dia as pessoas estão viciadas, algumas, né, em consumir conteúdos motivacionais, em ficar lendo coisas motivacionais, sabe? Tudo isso não é errado fazer. Porém, elas substituem o ato de fazer pelo ato de se motivar a fazer, porque elas sentem que elas estão fazendo alguma coisa, mas na verdade só estão fugindo das tarefas que elas têm que fazer. Vou dar um exemplo. Se eu quero escrever, se eu quero ficar melhor em escrita, eu não posso passar mais tempo lendo livros de escrita do que escrevendo e postando os meus textos. É uma lógica, mas as pessoas não entendem isso, certo? Então, por que isso acontece? Também, porque as pessoas estão viciadas também em parecer algo ao invés de ser algo. Quando eu fico consumindo apenas conteúdos e não ajo, não estou fazendo o que eu tinha que estar fazendo, eu tenho um senso de realização. E parece que eu estou cumprindo algo, mas eu não estou cumprindo. E é justamente aí que mora o problema, é justamente aí que as pessoas desperdiçam a vida delas. Então, um resumo prático aqui para mim e para você é: seja obcecado pela leitura, seja obcecado pelo aprendizado. Através da vida de pessoas, de vídeos como esse que você está, né, recebendo esse aprendizado. E eu também estou aprendendo enquanto gravo ele. Enfim, seja obcecado por aprender. Porque quanto mais você aprender, menos você erra. Porque você aumenta a sua probabilidade de acerto. É claro, não quer dizer que se você estuda muito, você nunca erra. Não é isso. Mas existe uma diferença entre quem estuda e quem não estuda. Segundo ponto, deseje menos coisas. Se você deseja muito, então você precisa de mais trabalho, mais dinheiro, mais energia. E às vezes você percebe que nem era aquilo que você queria, mas a sociedade queria aquilo para você, e aí você acabou vivendo uma vida que não queria viver. Então, procure desejar menos coisas e seja mais feliz com o que você tem hoje. É claro que você pode querer sim mudar de vida, mas às vezes tem coisas que são inúteis e fúteis, e lá na frente você percebe isso. O terceiro ponto é lembrar-se da morte. Lembre-se de que um dia você vai morrer e que você não tem o amanhã. Você só tem o agora. Então vá lá e aplica, faz o que você tem que fazer, porque o amanhã não existe. Quarto ponto é focar no que você controla. Foque nas coisas que você consegue fazer hoje, agora. O que os outros estão fazendo, ou você não consegue controlar o que eles dizem ou fazem, não foque nisso. Foque no que você pode fazer com o que tem em mãos. Ah, eu não tenho ferramenta X, mas você tem Y. Faça com Y até ter X. Apenas comece. Então você vai ver a sua vida mudando. Quinto ponto é controlar o seu ego, porque o seu ego é o que te faz perder tempo em debates inúteis, em brigas que não precisavam acontecer, em querer se amostrar para os outros e perder tempo no processo, sabe? Tanta vaidade para jogar todo esse tempo fora não vale a pena. No sexto ponto é ser moderado. Fuja dos vícios, fuja do desequilíbrio, e aí a sua vida vai começar a se encaixar, ela vai começar a se moldar em algo que você realmente quer viver e não em algo que você foi tragado pelos vícios. E o sétimo ponto é falar menos e fazer mais. Quando você fala menos e faz mais, então seus resultados começam a falar para você: olha, você está pondo em prática. E é isso que de fato traz motivação. Ficar só vendo vídeos ou lendo, sabe? Tudo isso é importante. Mas tem que ter um momento disso e um momento de, tá, fechei tudo, agora é hora de aplicar e acabou-se. É isso. Agora um aviso final é que você também não deve se colocar muita pressão, sabe? Sobre a todo tempo, estou perdendo tempo, estou deixando de ver.
existem sim momentos de descontração na nossa vida, sabe? Você não é um algoritmo. Esse vídeo aqui não é um código de programação onde eu estou tentando te tornar um robô algoritmizado para performar melhor o seu tempo. Só compartilhei algumas coisas que acredito que, se nós aplicarmos na maioria do nosso tempo, a gente vive com mais felicidade. É com esse propósito, não é o propósito de te deixar pressionado, de te colocar contra a parede e falar, aplica isso, senão você vai ser infeliz e tal. Não é sobre isso. É sobre fazer escolhas melhores e usar melhor o seu tempo de vida, mas sem essa pressão, entende? Parece meio contraditório, mas acredito que você entendeu. Que o segredo está no equilíbrio. Tudo está no equilíbrio. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você por ter acompanhado. Se inscreva aí no canal para você continuar acompanhando aqui minha vida no Japão e eu compartilhando o que eu aprendo nessa caminhada, né? Agora eu tô aqui com a minha bike. Cheguei aqui, ó, vim gravar para vocês esse videozinho. Uma tardezinha de domingo, tranquila. E é isso, gente. Obrigado por acompanharem. E até a próxima. Tchau.